Neste momento, que é o momento das comissões desta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com o presidente da Comissão das Prerrogativas Criminais da OAB Santos, que é o advogado Paulo de Jesus. Nesse ano de pandemia, ficou mais difícil, ficou mais fácil, mudou alguma coisa quanto às prerrogativas? Olá, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. As prerrogativas, elas são uma ferramenta muito importante para o exercício da advocacia. E durante a pandemia, como todas as atividades se viram prejudicadas, o exercício da advocacia se viu prejudicado porque as instituições fechadas, parcialmente, muitas delas parcialmente abertas, então ficou mais difícil ainda para o exercício da advocacia. Mas a OAB esteve sempre ao lado dos colegas que enfrentaram dificuldades, sejam em delegacias de polícia, fóruns, tribunais, para permitir justamente que seja fornecida esse auxílio na prestação jurisdicional. Tem uma coisa também do momento brasileiro em que os advogados são acusados de muitas vezes serem parceiros de criminosos, né? Existe essa coisa. Isso ameaçou essas prerrogativas, né? Houve algumas tentativas, né? Então, eu costumo dizer que o advogado, muitas das vezes, ele é um profissional muito mal compreendido. Porque o advogado, ele não dá de se entender ele como alguém que defende o crime, ele defende alguém que está supostamente sendo acusado de um crime. E na sociedade atual, como as pessoas estão absolutamente cansadas dos desmandos, dos crimes, toda a violência que vem acontecendo, quando surge alguém defendendo um sujeito acusado de um fato criminoso, as pessoas de fato têm essa aversão. Só que nós temos que entender que a Constituição Federal consagra, garante ampla defesa, o contraditório, todos os direitos para os cidadãos, e todos merecem defesa. Muitas das vezes nós nos defrontamos com acusações infundadas, inverídicas, sem provas. E todos nós, eu, você ou qualquer um do que esteja nos assistindo, se porventura sofreu uma acusação injusta, precisará contar com um advogado criminalista, tributarista, civilista, seja lá qual for a seara da acusação que a pessoa vier a sofrer. Vai precisar de um advogado para defender. Então, é papel da OAB, e nós aqui na OAB de Santos temos esse papel também de informar a sociedade, de entender o nosso papel e a importância que nós temos para as pessoas. Você falou de acusação injusta, mas mesmo no caso de uma acusação justa, a pessoa realmente cometeu o crime, ela precisa de um advogado para que a pena que ela receba, a punição que ela receba, seja a punição justa. Claro, sem dúvida nenhuma. Muitas das vezes, isso em vários cursos nós ministramos, conversamos com os colegas, você vai para o plenário de um júri, por exemplo, e você pede lá a condenação do seu cliente. Como assim? O advogado de defesa pedindo a condenação de um cliente? Sim, muitas das vezes a acusação é um homicídio com 3 qualificadoras. Você pede a queda das qualificadoras e, eventualmente, o seu cliente vai e confessa a autoria delitiva. Então, o advogado, como eu digo sempre, ele é o primeiro juiz da causa. Ele não tem que defender o absurdo, a mentira, a falta de ética. Ao contrário, ele é a voz dos direitos legais do seu constituído. Então, o advogado, esse papel do advogado, eu acho que esse programa dá oportunidade para justamente isso, para as pessoas compreenderem e entenderem efetivamente o papel de um advogado. Agora, também dentro desse contexto atual que você citou, das pessoas cansadas de crimes, a gente tem aquelas histórias de que facções criminosas patrocinam a formação de advogados para trabalhar para elas no futuro. A gente tem essa questão também de escritórios, bancas de advocacia serem usadas para lavagem de dinheiro. Como é que a gente deve lidar com isso? Deve lidar com muito rigor. São práticas criminosas as que você está apontando, lavagem de dinheiro, enfim, associação criminosa, todas estão dispostas na nossa legislação e o advogado ele não é um ser que está acima nem abaixo de qualquer outro cidadão no Brasil. Portanto, se um advogado se vê envolvido numa prática delitiva, ele tem que ser punido não só no âmbito criminal, como também nos tribunais de ética que a ordem proporciona. É o caso do Frederic Wassef, por exemplo, aquele advogado que era da família Bolsonaro e escondeu o Fabrício Queiroz durante um ano na casa de Atibaia. Ele foi acusado, ele é réu, como o escritório dele tendo recebido somas milionárias para lavar dinheiro daquela operação da Polícia Federal do Sistema S no Rio de Janeiro. Então, exatamente. Ele e mais 4 advogados. É o mesmo caso. Nós temos que ser fiéis à legislação. A Constituição Federal diz que só será considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, ele é um acusado, a ele é garantida ampla defesa ou contraditório. O Ministério Público vai ter toda a instrumentalidade do Estado para poder
trazer as provas no processo e ele, por sua vez, fazer a sua defesa. E se porventura for configurado que ele efetivamente cometeu o crime, tem que ser punido com rigor. Agora, se ele porventura for absolvido por ausência de provas ou provar a sua inocência, da mesma forma que macularam a reputação dele, é necessário também que seja limpa e respeitada e mostrada a verdade. Olha, se você tem alguma dúvida quanto às prerrogativas criminais, está aí na tela o endereço eletrônico, o e-mail para o qual você deve mandar a sua dúvida, que a gente vai esclarecer com o Paulo de Jesus numa edição futura aqui do AB no Ar. Mais alguma observação importante para o telespectador, para a telespectadora? Para os nossos colegas aqui de Santos e região, contem com as prerrogativas criminais, contem conosco, nós estamos de portas abertas para ajudar. Fica com a gente.